palavra do Senhor, o tema que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite, Ele já tem falado comigo há muito tempo, há muitos anos eu diria, mas durante a encenação que teve aqui na Páscoa, que foi extraordinária, se você não viu, se você não esteve aqui, creio eu que esteja no YouTube, né, pastora? Vai estar no YouTube, você deveria assistir a encenação que teve aqui. O Senhor usou poderosamente a vida daqueles que estavam aqui encenando, na vida daqueles que estavam aqui, demonstrando tudo aquilo que Jesus ele sofreu naquele dia. E hoje eu estarei falando exatamente sobre isso. E naquele dia, aonde eles estavam encenando a Páscoa, a crucificação de Cristo, no momento em que o Bruno, nosso amado irmão que estava representando a Cristo, ele estava sendo crucificado, o Senhor bradou no meu coração a palavra de hoje. E a palavra, queridos, que eu vou estar ministrando, o tema dessa noite, se puder já projetar para mim o tema dessa noite, por gentileza, é uma única palavra, a palavra que foi dita por Jesus na cruz do Calvário. É uma palavra grega que diz tetelestai. Talvez você não conheça o significado profundo e íntimo dessa palavra, mas quando o Senhor me ensinou e se revelou a mim, dizendo o significado dessa palavra, naquele dia em que o Bruno estava aqui representando Jesus, sendo crucificado, o Senhor bradou no meu coração essa palavra, dizendo em meu coração, tetelestai. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em João, capítulo de número 19, versículo do número 28 ao 30. Aleluia, oh glória a Deus. Agora ficou melhor, obrigado forte. João capítulo 19, versículos 28, 29 e 30. Aqueles que trouxeram a Bíblia, eu vou esperar para que você abra. Quantos trouxeram a Bíblia? Diga glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ô glória, todo mundo achou? Está aqui, né? Amém. Está escrito, queridos, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Feche seus olhos por um instante, queridos. Deus querido, Deus amado, Deus santo, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essa palavra que o Senhor nos traz nessa noite. Talvez, Senhor, alguns dos nossos irmãos estivessem esperando uma palavra nova, algo novo, algo que fosse diferente, algo que ainda não tivesse sido pregado, ou talvez algo que ainda não tivesse sido falado, e nessa noite o Senhor nos traz esta mensagem. A mensagem, Senhor, da cruz, a mensagem onde o Senhor foi crucificado. E eu quero te louvar e te bendizer antes de ministrar esta palavra, porque eu creio que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Porque eu creio, Senhor, que a palavra do Senhor, ela jamais será lançada vazia, de maneira alguma, mas ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. E nessa noite, Senhor, eu creio que o propósito para o qual o Senhor envia a Tua palavra, ela se cumprirá nessa noite para a glória do Teu nome. Portanto, Senhor, que cada uma das palavras que vierem a sair da minha boca venha direto do Teu trono e que nada seja do Cláudio, mas tudo, Senhor, seja do Teu Espírito e tudo seja para honra, para glória, para louvor e para adoração do Teu santo, eterno e poderoso nome. É no nome de Jesus que eu oro, no nome de Jesus que eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor fará nessa noite. Amém e graças a Deus.
Queridos, nós estamos diante da crucificação do Senhor. Mas para que nós possamos entender o significado dessa palavra, tetelestai, nós precisamos caminhar um pouquinho antes. Jesus, ele já havia feito muitos milagres. Jesus, ele já havia pregado a palavra do Senhor. Jesus, ele já havia curado enfermo, libertado cativos. O Senhor já tinha ressuscitado mortos. Jesus já tinha feito muitos milagres e maravilhas e os sinais deles. No entanto, no seu último dia, na sua última ceia, Jesus, ele não vai sequer fazer um único milagre. Aliás, Jesus, ele não curou ninguém no último dia, ele não libertou ninguém no último dia, na sua última ceia. Mas, queridos, no seu último dia, por sobre a face dessa terra, Jesus fez uma obra perfeita e maravilhosa. Jesus, ele não curou 1, 2, 3, ele curou uma nação inteira, uma geração inteira, um povo inteiro que crê na sua palavra, nos seus mistérios e na sua verdade. Jesus, ele não libertou uma única pessoa, ele libertou toda uma população, um povo que crê na sua palavra, que crê nos seus mistérios. Mas a palavra do Senhor diz que naquele último dia dele, ele se senta para ceiar juntamente com os seus discípulos. E ele havia de ser traído, ele havia de ser machucado, maltratado, e ele sabia por aquilo que ele passaria. Mas Jesus, ele se assenta com os seus discípulos, o cordeiro já estava pronto, com ervas finas, preparados para que eles fizessem e ceassem a última Páscoa. Era Páscoa, eles iam celebrar a Páscoa. O povo judeu estava pronto para celebrar a Páscoa. As casas, as famílias já estavam celebrando, prontos para celebrar a Páscoa. Os seus cordeiros estavam prontos, já estavam temperados. Eles iam assentar-se juntamente com a sua família e iam celebrar a Páscoa. E Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus, ele se assenta com os seus discípulos, e naquela noite ele ceia junto com os seus discípulos. A palavra do Senhor diz que aquele que estava juntamente com Cristo, tomando da mesma porção de Cristo, do mesmo prato de Cristo, era aquele que havia de trair ao Senhor. Judas então se levanta e ele vai para onde ele deveria ir. Ele vai, segundo o Senhor Jesus fala, vai, faça o que você tem que fazer. Vai, faça aquilo que você precisa fazer. O Senhor Jesus, ele pega o pão, ele parte o pão, ele toma do cálice. E ele fala, esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue e este é o meu corpo. Jesus, ele não opera nenhum milagre, ele termina de ceiar, e a palavra do Senhor diz que então, ele canta um hino. Muitas vezes nós cantamos hino, indo trabalhar, nós cantamos hino, vindo para a igreja, nós cantamos hino dentro da nossa casa. O Senhor Jesus cantou um hino para a cruz do Calvário, sabendo aquilo que ele sofreria, sabendo por aquilo que ele passaria. Diz a palavra do Senhor que ele pega 3 dos seus discípulos mais chegados, desce até o Monte das Oliveiras, ele vai até um lugar chamado Getsêmani. Ali ele pede para que aqueles 3 que estavam com ele intercedam, orem. Mas quando o Senhor Jesus vai até eles, eles estão dormindo. Ali o Senhor Jesus, ele já estava sozinho, era ele, apenas ele. E diz a palavra do Senhor que nesse lugar chamado Getsêmani, para quem não sabe, Getsêmani significa prensar de olivas. A oliveira, a videira seria prensada, seria moída. E a videira, a oliveira, quando ela era prensada, saía azeite do outro lado. Mas o nosso Jesus, ele seria prensado, ele seria moído, não sairia óleo, não sairia azeite, mas sairia sangue por amor à minha vida e por amor à sua vida. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele dobra os seus joelhos naquele lugar e ele começa a clamar ao Senhor. E ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia que seja feita a tua vontade e não a minha. O cálice que Jesus estava dizendo não era ter que passar pela morte, pela crucificação. Não era sofrer a dor das chibatadas que ele havia de sofrer.
O que o Senhor Jesus estava dizendo naquele momento: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, era o fato de naquele momento ele estar sozinho. O Pai ali naquele momento já não falava uma palavra mais para ele. E nós vamos entender que quando ele está na cruz do Calvário, ele olha para dentro dos céus e o Pai está de costas para ele. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não pode contemplar o pecado. E ali Jesus na cruz do Calvário se fez pecado. Diz a palavra do Senhor que ele começa a orar e entregar ali ao Senhor a tua oração. E ele começa a transpirar sangue. Eu fico imaginando que Jesus estivesse sozinho ali naquele lugar, sem os seus discípulos, sem aqueles que caminhavam junto com ele, sem a população que o seguia. E ele começa a transpirar gotas de sangue. A ciência fala que ele entra num estado de hematridose. A tamanha é a tensão dele, tamanha é a pressão emocional e psicológica que Jesus está sofrendo. Eu fico imaginando todo o inferno ali naquele lugar, dizendo para Jesus desistir, dizendo para Jesus: não sobe até aquela cruz. Não entregue a sua vida por amor a este povo, por amor a estas pessoas, não entregue. Mas Jesus, ele começa naquele estado de tensão, ali ele já começou a sangrar, a suar sangue. E por amor a quem, pastor? Por amor a mim e por amor a você. Por conta do meu pecado e do seu pecado, por conta da minha transgressão e da sua transgressão. Diz a palavra do Senhor que Jesus volta então que Judas volta então com os soldados. Quando Judas vai beijar o rosto de Jesus, ele já beija um rosto todo ensanguentado. Jesus, ele é preso. Começam a levar Jesus para uma porção de um tempo de julgamento. Foram 4 julgamentos que Jesus passou. O Sinédrio, Pilatos, Herodes, novamente Pilatos e principalmente o julgamento do povo. O mesmo povo que recebeu a Jesus naquele dia em que ele entra, e a entrada triunfal dele em Jerusalém, montado num jumentinho, e diziam para ele: esse é aquele, o bendito, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O mesmo povo que viu ele curando, libertando, sarando, era o mesmo povo que naquele dia iria dizer: crucifica-o. Ele foi preso. Jesus, ele é levado então para os julgamentos para o qual ele havia de passar. Ao passar por esses julgamentos, ninguém achou nada contra ele. Nada foi achado contra o nosso Jesus. Diz a palavra de Deus que então ele passa por 39 açoites. Aqueles açoites que fizeram com que o meu Cristo ele viesse a sangrar. E a cada chibatada que Jesus levou foi por conta do meu pecado. Mas eu imagino Deus, ele olhando para Jesus, sendo açoitado, e depois ele olhando para Jesus, e vendo ele ali na cruz. Ele não via Jesus, ele me via, ele via você, ele via cada um de nós. Quando ele olhava naquele tempo, naquele momento para Jesus, ele via o pastor Cláudio. E hoje, quando ele olha para mim, ele não me vê mais, ele vê Cristo em mim. Porque hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele olha para você, ele não vê mais você, ele vê o Filho dele em você, Jesus Cristo. Por quê? Porque hoje não vive mais você, mas Cristo vive em você. Diz a palavra do Senhor que depois dos açoites que fizeram com que Jesus viesse a sangrar, ele vai então para os julgamentos. O último deles com Pilatos. A esposa de Pilatos tinha sonhado com Jesus. Não faça nada a esse homem porque ele é justo.
E a esposa de Pilatos fala para Pilatos, mas Pilatos não pode fazer nada. E ele ainda tenta, dizendo assim, olha, ele sabia que era Páscoa. E na lei dos judeus, toda Páscoa deveria ser libertado um prisioneiro. E a palavra do Senhor diz que Pilatos, ele deve olhar assim para aqueles que estavam ali e diz, olha, pega o pior daqueles que estejam lá, porque talvez assim o povo vai libertar Jesus. Eu não consigo condenar este homem por nada que ele tenha feito de errado. Então pega o pior que tem aí na cadeia, traz ele aqui. O povo vai querer que soltem a Jesus, mas que deixem esse pior de todos preso. Diz a palavra do Senhor que eles pegam a Barrabás, e Barrabás, ele era assassino. Só que ele era um dos piores assassinos. Se nós estudarmos um pouquinho sobre Barrabás, alguns estudos dizem que Barrabás, além de assassino, ele era estuprador. E depois que ele assassinava suas vítimas, ele pendurava suas vítimas de ponta cabeça, até que todo o sangue das suas vítimas escorresse. É só estudar, é só procurar sobre ele. Ele era o pior dos assassinos. Escolheram o pior dos assassinos para estar do lado do meu Jesus e do seu Jesus. E a palavra do Senhor diz que então Pilatos fala, olha, vocês querem que eu liberte a Barrabás ou vocês querem que eu liberte a Jesus? E o povo dizia, liberta a Barrabás, liberta a Barrabás. E o Pilatos dizia, e o que eu faço com Jesus de Nazaré? Crucifica-o. Era o mesmo povo que viu ele curando. Era o mesmo povo que comeu da multiplicação dos pães. Era o mesmo povo que havia sido liberto por ele. Estava dizendo, crucifica-o. Diz a palavra do Senhor que então Pilatos, ele lava as suas mãos. Talvez você não saiba disso, mas o sacerdote, antes de ele imolar o cordeiro que havia de ser morto, naquele Antigo Testamento, precisava haver derramamento de sangue para a remissão de pecados. E eles matavam um cordeiro, apresentavam ao sacerdote. O sacerdote, antes de imolar o cordeiro, ele lavava as suas mãos. E aí Pilatos, ele lava as suas mãos. Era como se Pilatos estivesse dizendo, está aqui o cordeiro de Deus que vai ser imolado, que vai ser morto. O cordeiro estava preparado para ser morto. Diz a palavra do Senhor que então Barrabás ele é liberto. E Jesus, colocam sobre ele uma cruz pesada. E diz a palavra do Senhor que ele começa a caminhar com aquela cruz. E em determinado momento os soldados percebem e dizem, olha, ele não vai aguentar, é melhor chamarmos alguém para ajudá-lo. A palavra do Senhor diz que estava passando Simão Cirineu. Os soldados pegam a Simão Cirineu e falam, olha, carregue a cruz juntamente com ele. Se nós lembrarmos um pouquinho antes, um outro Simão o nega 3 vezes. 3 vezes ele foi negado. Enquanto o Senhor trabalha dessa forma, meu amado, enquanto um Simão nos abandona, o Senhor levanta outro para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Diz a palavra do Senhor que então Jesus, carregando a nossa cruz, carregando a sua cruz, carregando o meu pecado, carregando as nossas enfermidades, ele vai para a cruz. Jesus já estava sangrando, Jesus já estava machucado, e ele não disse sequer uma palavra. Jesus não reclamou. A única reclamação de Jesus foi quando ele estava na cruz, já crucificado, já pregado naquela cruz. Ele olha para dentro dos céus e diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Paizinho, por que me desamparaste? Ele olha para dentro dos céus, o Pai está de costas. Ele está sozinho. E diz a palavra do Senhor, que é onde nós estamos agora, que é onde nós lemos. Jesus, ele tem sede. Molham ali um ensopo, vinagre, dão vinagre para Jesus beber.
Na cruz, Jesus está bebendo um dos cálices que ele havia de beber. Ele bebe vinagre na cruz. E diz a palavra do Senhor, que ao beber o vinagre, ao sentir aquele gosto na boca, a palavra do Senhor diz que então, e eu chego agora na palavra que vai ser ministrada nessa noite, Jesus ele diz então ao Pai, tetelestai, que significa está consumado. No grego está consumado. Queridos, naquele tempo, 5 classes usavam este termo, esta palavra tetelestai. A primeira delas eram os servos, seus patrões, os seus empregadores, aqueles que eram donos de alguns escravos, ou aqueles que tinham servos. Eles davam a eles uma determinada missão, e eles realizavam essa missão, e ao ter essa missão realizada, eles chegavam novamente para os seus empregadores e diziam, tetelestai, que significava cumprir a missão. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio como servo. Ele veio para cumprir uma missão. E Jesus disse em uma das orações que ele orava pelos seus discípulos, ele orava para o Pai e ele disse, Pai, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Eu cumpri a missão. Não perdi nenhuma das ovelhas. Ele veio como servo. Jesus ele serviu. Ele cumpriu a missão. A segunda classe era a classe dos artistas. Todo artista grego, após pintar um quadro, após terminar este quadro, ele olhava, ele vinha para trás, dava 2, 3 passos para trás, olhava para este quadro e dizia, tetelestai, que quer dizer, terminei, cumpri, a obra está pronta. A obra que o meu Cristo fez não foi pintada por um pincel, não foi pintada com tinta, mas a obra que o meu Jesus fez e cumpriu na cruz do Calvário foi uma obra com sangue. Terceira classe que usava a palavra tetelestai eram os sacerdotes. Os sacerdotes pegavam o cordeiro, eles imolavam o cordeiro, tiravam as suas entranhas e eles consumiam aquela carne, queimavam aquela carne. E depois de ter queimado aquela carne, eles diziam, tetelestai, a carne está consumida. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que foi consumido na cruz do Calvário. Por que não escolheram Barrabás para ser liberto? Porque Barrabás é cordeiro manco, sujo. Mas o meu Jesus, o nosso Jesus, ele é cordeiro puro e imaculado. E para me livrar do teu pecado, do meu pecado, tinha que ser um cordeiro limpo e puro. A quarta classe que usava a palavra tetelestai eram os mercadores. E os mercadores naquele tempo, existia um negócio chamado nota promissória, ou um escrito de dívida, que era chamado naquele tempo. Eu vinha comprar algo, e quando eu comprava algo, ficava o meu nome nesse escrito de dívida, nessa promissória, dizendo, olha, o pastor Cláudio está devendo isso, 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 o pastor Cláudio comprou isso, 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 o pastor Cláudio agora deve isso. Por conta daquilo que eu comprei, existia uma promissória no meu nome. Mas aqueles mercadores, quando eu chegava para pagar esses mercadores, quando eu chegava para quitar a minha dívida, eles escreviam em um papel, naquela mesma promissória, tetelestai, que significa, está pago, não tem mais dívida. E a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 2, 19, eu errei aqui, é 19 a 20,
quando vocês estavam, 14 aliás, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou de todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e nos que era contrária, e Ele removeu pregando-a na cruz. Queridos, os mercadores, quando você pegava a sua nota promissória, eles colocavam ali na porta de sua casa e estava escrito em vermelho, Tetelestai. Aqueles que passavam pela casa olhavam, falavam: olha, devia, mas não deve mais, já está pago. Existia uma nota promissória com o meu nome nas mãos do inferno. Existia uma nota promissória nas mãos de Satanás com o seu nome. Nós estávamos condenados a passar a eternidade no mesmo lugar que Ele. Mas a palavra do Senhor diz que na cruz do Calvário, o meu Deus, o meu Jesus, declarou: Tetelestai, está paga a dívida. Não há mais dívida. Está consumado. Queridos, sabe para que servia a nota promissória? O escrito de dívida. Era para aquele devedor. Ele pegava aquele que tinha o escrito de dívida, a promissória, e mostrava assim: ó, você me deve. Ó, você está me devendo. Queridos, se hoje o diabo vir mostrar para o pastor Cláudio: olha, eu tenho uma promissória aqui. Por quê? Porque eu sei quem você era. Eu sei o seu passado, eu conheço os seus podres, eu conheço os seus lixos. E da mesma maneira Ele fizer isso com você, querido, lembre Ele do lugar onde Ele vai passar a eternidade. Talvez Ele conheça o seu passado, mas diga: eu conheço o seu futuro, que é no lago de fogo queimando. E o meu futuro, há 2000 anos atrás, o meu Senhor pregou na cruz do Calvário e carimbou o meu passaporte. Tetelestai, a minha eternidade é com Cristo na glória. A nossa eternidade é com Cristo na glória, porque está consumado, a dívida foi rasgada. E por fim, a quinta classe que usava essa palavra, Tetelestai, eram os escravos. Nós éramos escravos. Pela lei dos judeus, pela lei de Israel, os escravos eles permaneciam como escravos por 6 anos. E no 7º ano eles eram libertos, eles eram liberados. Escute, todo escravo, para ser identificado como escravo, ele tinha a orelha furada. Porque aonde ele ia, aonde ele passava, lembravam quem ele era, que ele era um escravo. No entanto, quando esse escravo, ele já não era mais, chegava no 7º ano, ele recebia um pedaço de couro escrito em vermelho, Tetelestai. E se esse escravo, ele chegava para procurar um emprego, um trabalho, aí aquele que era empregador olhava para ele, olhava os furos na orelha dele. Ei, mas você é escravo. Eu vou levar você para o seu dono. Você pertence a alguém. Eu vou te açoitar. E quando este escravo, ele tirava do seu bolso, apresentava para aquela pessoa, aquele couro escrito Tetelestai, era a mesma coisa que aquele escravo dizer: olha, este furo aqui na minha orelha mostra o meu passado, mas olha aqui o meu futuro, está escrito Tetelestai, já está pago, já está consumido, já está executado, não tem mais dívida, o Senhor já pagou a nossa dívida. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E estamos diante da cruz. Jesus crucificado. Com o meu pecado, com o seu pecado. Perceba que quando Jesus está crucificado, ele olha para um lado, um dos ladrões estão xingando ele, dizendo: desce da cruz.
Ele olha para o outro lado e aquele diz: olha, você, a hora que entrares nos céus, a hora que entrares na tua casa, lembra-te de mim. E Jesus diz para ele: ainda hoje estará comigo. Jesus olha para um lado, Jesus olha para o outro, Jesus olha para cima, para dentro dos céus, Jesus olha para baixo, naquela cruz. O único lugar que na cruz do Calvário Jesus não consegue olhar é para trás. Porque, querido, eu e você, nós fomos crucificados com Cristo. Para que ficar olhando para trás? Para que ficar olhando para o seu passado? Para que deixar o inferno mostrar para você uma promissória que o Senhor Jesus já rasgou na cruz do Calvário? Tetelestai, está consumado. Não há mais dívida. Não há mais dívida.